Olá, eu sou o professor Marcos Ferrari, sou professor de literatura e também sou um dos idealizadores e apresentadores do podcast Café para Dois. E estou aqui para conversar com vocês sobre algumas das obras da lista de leituras obrigatórias para o vestibular da FUVEST. E entre as 9 obras e os 9 autores, queria destacar aqui Fernando Pessoa, o grande poeta português, que estaria completando agora, em 2023, 135 anos. O Fernando Pessoa nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888 e teve uma vida relativamente breve, né? Faleceu aos 47 anos de cirrose hepática em 1935 e teve uma vida aparentemente banal. Por que eu estou dizendo aparentemente? Porque a vida dele, fora da literatura, né, ou seja, fora dos seus poemas, dos seus textos, foi uma vida bastante prosaica, né, uma vida de um homem bastante tímido, bastante discreto, às vezes até quase imperceptível. Ele nasceu em Lisboa e quando tinha 5 anos, o seu pai, que era um jornalista mais ou menos apagado ali de Lisboa, vem a falecer, né, contrai tuberculose e morre. Ele fica órfão de pai e a mãe casa-se novamente. E com esse novo marido, ela se muda para a África do Sul e leva o Fernando Pessoa, que era filho do seu primeiro casamento. E o Fernando Pessoa vai ficar fora de Portugal dos 5 aos 19 anos, ou seja, toda a sua formação literária, né, a sua formação como leitor, vai se dar em Durban, na África do Sul, em inglês, né, a língua em que o Pessoa escreveu os seus primeiros textos e ao longo da vida ele continuaria escrevendo seria o inglês. Né? O português veio um pouquinho depois, porque quando ele faz 18 anos, ele resolve voltar à sua terra natal, resolve voltar a Portugal com o objetivo de ser escritor e de cursar a faculdade de letras, o que ele de fato vai fazer uma vez que ele regressa a Lisboa, mas não vai concluir. Ele vai descobrir que, na verdade, a faculdade de letras não serve para formar escritores, né? Mas ele vai começar a sua carreira literária aproveitando também um período muito rico, muito fértil da literatura portuguesa, especialmente a partir de 1912, né, ele já está em Portugal, e ele integra a revista A Águia, que era um órgão da Renascença portuguesa, uma revista republicana, uma revista de caráter saudosista, nacionalista, na qual a pessoa vai começar a colaborar. Né? Quer dizer, paralelamente à sua atividade como crítico, como poeta, ele também vai trabalhar em outra coisa, e essa coisa não tem nada a ver com a literatura. Ele era correspondente comercial na zona portuária de Lisboa, fazia traduções, enfim, um trabalho bastante burocrático, mas paralelamente ele começou a colaborar com jornais e revistas literários da época. E foi aí, em 1912, vejam que o Pessoa ainda era um completo desconhecido, mal tinha, né, voltado a Lisboa, ele publica um artigo na revista Águia, em 1912, no qual ele diz assim, que Portugal vivia uma grande crise, como de fato vivia, e que em momentos de crise política, econômica e social é que surgem os grandes gênios, né? Quer dizer, a crise é propícia ao surgimento desses heróis da literatura, da arte, né? E ele dizia, está para nascer um super Camões, o Supra Camões, que na verdade era ele próprio. Né? Ele já estava anunciando o seu nascimento na literatura como um poeta que poderia superar o outro grande poeta português, o poeta do Renascimento, o Camões. 3 anos depois, o Pessoa vai participar da fundação de uma outra revista importantíssima para a literatura portuguesa, que é a revista Orfeu, o marco inicial do modernismo em Portugal. Uma revista que absorvia, pela primeira vez em Portugal, as influências das vanguardas europeias, sobretudo do cubismo e do futurismo. Mas o Pessoa, na verdade, teve uma rápida incursão com esses ismos europeus, né, com essa atitude mais de vanguarda, de ruptura, mas depois a sua poesia vai percorrer muitos outros caminhos. Fernando Pessoa é um poeta muito maior do que, digamos assim, o modernismo. Né? Na verdade, o Fernando Pessoa não é só um poeta. Né? O Fernando Pessoa é um criador de poetas, porque já no começo da sua carreira, ele começa a se fragmentar e se diluir em outras personalidades poéticas pelas quais ele é conhecido até hoje. Né? O Pessoa é um poeta múltiplo, é um poeta plural, é um poeta criador de outros poetas, ou, como a gente costuma chamar, um poeta criador de heterônimos. Na verdade, essa história de criar heterônimos, né, o Pessoa até hoje é lembrado por isso, não é uma coisa que fosse estranha ao Pessoa, afinal, desde a sua infância, desde que ele tinha 6 anos de idade, quando ele, como eu contei, né, vai com a sua família para a África do Sul, portanto deixa
parentes, deixa a sua terra natal e também a sua língua, afinal de contas, a partir de então ele passaria, né, a estudar e falar basicamente inglês. O Pessoa se sentiu muito deslocado. Ele era uma criança muito sensível, tinha acabado de perder o seu pai e, como uma criança solitária, desterrada, né, longe de parte da família, ele então cria o seu primeiro heterônimo, ou poderíamos dizer o seu primeiro amigo imaginário, ao qual ele vai dar o nome de Chevalier de Pas, né? Obviamente o nome era em francês, né? Cavaleiro do Nada. E esse amigo imaginário do pequeno Fernando Pessoa tinha uma característica especial. O Pessoa escrevia cartas para ele e ele respondia. Óbvio que as cartas, em resposta, eram escritas pelo próprio Pessoa, que aprendia desde cedo a fazer aquilo que vai consagrá-lo mais tarde. Essa tarefa de se despersonalizar, né? O Fernando Pessoa, ou pessoas, né? Ou se a gente pensar também, eu sempre gosto de pensar que em francês, na língua que o Pessoa dominava, persona significa pessoa, mas também significa ninguém, né? E o Pessoa está nesse intervalo, né? Entre ser alguém e ser ninguém, ser muitos e não ser ninguém, né? O Pessoa aprendeu a se despersonalizar, ou seja, a virar outra pessoa, a escrever como outra pessoa, a sentir como outra pessoa, né? Ou como ele vai dizer depois, sentir tudo de todas as maneiras e de todos os ângulos possíveis. Desde criança, o Pessoa já fazia esse exercício, né? E quando adulto, ele vai criar então outras personalidades poéticas que vão escrever as suas próprias obras, né? Agora, aqui, um ponto especial, né? É muito difícil para a gente entender essa peculiaridade do Pessoa, essa facilidade ou esse talento para se desdobrar em múltiplos eus, né? Para escrever como se fossem outras pessoas. E quando a gente pega as obras desses heterônimos, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e tantos outros, eles são completamente diferentes quanto ao estilo, quanto à linguagem, quanto aos temas, né? Não parecem ter saído de um só homem, mas de fato saíram, né? Muita gente vai dizer que o Pessoa era louco, esquizofrênico. Alguns já chegaram a afirmar que ele era possuído por espíritos ou coisas assim. Não, não é bem isso. O Pessoa talvez seja um dos poetas que com mais força e com mais ênfase afirmaram a seguinte ideia: o que em mim sente está pensando. Esse é um verso famoso do Pessoa ortônimo, né? O Pessoa é o poeta da lucidez extrema. É o poeta que pensa sobre os próprios sentimentos. É o poeta que tem pleno domínio e plena consciência de todos esses processos. Não era loucura, não era esquizofrenia, não era possessão, não era nada disso. Era uma criação consciente e uma criação racional, né? Como ele vai dizer em outro poeta, em outro poema, esse talvez dos seus poemas mais famosos, Autopsicografia, o poeta é um fingidor. É tudo fingimento, é tudo criação. E o Pessoa tinha domínio pleno disso. Tanto é que antes de morrer, em 1935, ele escreve uma carta, certamente já pensando na posteridade, afinal, ele viria a morrer naquele mesmo ano, já estava bastante debilitado, né, pelos seus problemas de fígado. Ele escreve uma carta a um amigo, que depois será, inclusive, um dos seus principais estudiosos, Adolfo Casais Monteiro, em que ele explica exatamente como surgiram todos os seus heterônimos. A data, o local, por que surgiram, como surgiram, né? O que denota, de novo, como isso era uma criação mental, racional, da qual o Pessoa tinha pleno domínio. E nessa carta, o Pessoa vai contar ao Adolfo Casais Monteiro, embora nós não saibamos se aquilo seja totalmente verdade, porque, de novo, o poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que chega a fingir a dor que devera sente, né? Até a dor que parece verdadeira é sempre fingida. Se a gente acreditar no Pessoa, que era um fingidor, ele vai dizer que boa parte dos seus heterônimos, ou sobretudo o seu principal heterônimo, a sua principal criação, Alberto Caeiro, teria surgido, né, teria aparecido na sua vida no dia 8 de março de 1914, ou como o próprio Pessoa vai dizer, o dia triunfal da minha existência, o grande dia da sua vida, quando surge nele Alberto Caeiro, o seu mestre, o mestre de todos os heterônimos. Um poeta da natureza, um poeta do campo, um poeta com pouquíssima instrução, um poeta que viveria, né, no interior e que nos seus versos, em linguagem muito simples, muito coloquial, muito prosaica, apresentaria uma filosofia de vida, a filosofia do não pensar, né? Quando a gente lê os poemas do Caeiro, dessa criação pessoana, nós vemos talvez o ideal a que o Pessoa queria chegar, o ideal do não pensar, do não racionalizar sobre os fenômenos da natureza.
Em vez de pensar, sentir. Ou como vai dizer o Caeiro, a grande inocência é não pensar. E essa filosofia antifilosófica, essa filosofia da sensação em primeiro lugar, é o tema, né, visceral da obra desse heterônimo. Outro heterônimo que surgiu nesse mesmo dia, se a gente confiar aí na narrativa do Pessoa, foi Ricardo Reis, totalmente diferente do Caeiro. Um médico, monarquista, educado por padres jesuítas, um poeta clássico por excelência, um poeta pagão, um poeta que vai beber na fonte da mitologia grega, dos poetas gregos e romanos, trazendo esse ideal de concisão, esse ideal de harmonia, de clareza, com uma visão de mundo herdada também da antiguidade clássica. E depois surge um novo heterônimo, também completamente diferente dos dois anteriores, que é o Álvaro de Campos, o poeta futurista, o poeta da ode triunfal, da ode marítima, o poeta de vanguarda, o poeta histérico, o poeta assimétrico, dos versos imensos, dos poemas extensos, e que depois se encaminha também para uma fase mais melancólica, de solidão e desencanto. Essa é, digamos, uma face, né, dessa poesia heteronímica, dessa poesia em que o Pessoa vai criando por meio de outros poetas uma espécie, como ele mesmo diz, de pequena humanidade, né? Talvez a gente consiga perceber que o grande desejo do Pessoa fosse construir uma espécie de história da literatura, né? Um poeta lá primitivo, o poeta do primeiro contato com as coisas e com a natureza, o poeta que seguia pela sensação e não pelo intelecto, que seria o Alberto Caeiro, o poeta do mundo clássico, do mundo grego, do mundo romano, que é o Reis, até o poeta da modernidade, do mundo urbano, industrial, o poeta atormentado pela grande metrópole, pelas múltiplas janelas da cidade, das quais ele é apenas uma, né, que é o Álvaro de Campos. É como se o Pessoa tentasse realizar toda a história da literatura, né, sendo ele próprio, né, se dividindo e se fragmentando em múltiplos eus. Ele quer abraçar a totalidade, mas o que ele consegue no fim é a pura fragmentação, né, fragmentar-se em vários eus. Agora, a poesia do Pessoa não é só a poesia heterônima, né? Não é só a poesia escrita com esses outros nomes ou assinada por esses outros poetas que eu acabei de citar. Existe também a poesia ortônima, né? Orto, em grego, significa correto, né? Certo. Está em palavras como ortopedia, ortografia, né? Então o ortônimo é o Fernando Pessoa ele mesmo. A expressão é engraçada, né? Ele precisa reforçar que ele é ele próprio e não outra pessoa, não outro poeta. O Fernando Pessoa, ele mesmo, ou seja, as obras que o Pessoa assinou com o próprio nome, são também muito interessantes. E dentro dessa obra ortônima, a gente precisa citar o livro Mensagem, que é o livro que a FUVEST está cobrando, né, como leitura obrigatória para este ano. Sem dúvida, e aí a gente precisa falar francamente, né, sem dúvida, um dos livros, se não o livro mais complexo, mais desafiador dessa lista, mas ao mesmo tempo um dos mais interessantes, um dos mais ricos, né? Afinal a gente está lidando aqui com um poeta que ombreia, né, para dizer o mínimo, com Camões, né? Talvez esteja entre os dois maiores de Portugal, Fernando Pessoa está aí, né? Obviamente é um livro desafiador. Mas a história desse livro ajuda um pouco a gente a entender por que ele é desse jeito, né? Na verdade, o Fernando Pessoa escrevia muito. Ele escrevia, né, obras de Caeiro, poemas de Reis, de Campos, mas boa parte dessa poesia ficou guardada, e guardada na famosíssima arca, ou baú, que era uma caixa, um baú, que o Fernando Pessoa tinha embaixo da cama dele, onde ele ia jogando os poemas, ou as experimentações que ele fazia sob a pele dos seus heterônimos, né? Boa parte desses poemas só foi descoberta depois da sua morte, depois de 1935. Né? Então, quer dizer, essa complexidade, essa diversidade, esse mundo de poetas, todos saídos da cabeça do Fernando Pessoa, só foi sendo revelado para nós a partir da sua morte, quando essa arca começou a ser explorada, enfim, devassada por milhares de estudiosos até hoje, né? Até hoje surgem coisas novas, poemas que ninguém conhecia, parece um manancial inesgotável. Então muitas das coisas que o Pessoa escreveu não foram publicadas em vida, não foram lidas enquanto ele estava, né, em atividade. Não é o caso do Mensagem. O livro Mensagem é o primeiro livro e o único livro em português publicado por Fernando Pessoa em vida. E a circunstância dessa publicação é bastante especial. No ano de 1934, houve um concurso promovido pela Secretaria de Cultura do governo de então.
E o governo de então em Portugal era um governo de orientação fascista, era o governo do Salazar. E o Fernando Pessoa descobriu a existência desse concurso, foi incentivado por um amigo chamado Antônio Ferro, que o convenceu a inscrever um livro neste concurso. E ele, na verdade, já tinha uma série de poemas que ele vinha escrevendo desde pelo menos 1913. Ou seja, já havia 2 décadas que ele escrevia, trabalhava e pensava nos poemas que compõem a mensagem. Ele, então, escreve mais alguns poemas, aproveita poemas já escritos e junta num livro só para enviar ao concurso. Só que antes de mandar o livro, o título original era Portugal. Parece um título meio previsível para um livro nacionalista, né? Afinal, o concurso promovido pelo Salazar tinha, evidentemente, um caráter patriótico, nacionalista, de exaltação do próprio país, como cabia, né, a um governo com aquela orientação ideológica, um governo fascista. E o Fernando Pessoa, então, ia mandar o livro com o título Portugal, mas em cima da hora ele riscou Portugal e escolheu outro nome. Mensagem. Esse é o título que ficou. É curioso pensar nessa troca, né? Ela já é um pouco reveladora do livro. Porque se o livro chamasse só Portugal, digamos que o interesse sobre ele seria mais restrito, né? O interesse pela história de Portugal, o interesse por um assunto português, um interesse que talvez só os portugueses teriam. Quando ele troca a palavra Portugal pela palavra mensagem, ele dá ao livro uma abertura de significado também, né? Ele amplia os sentidos dessa obra, porque, de fato, mensagem atribui ao livro um sentido um pouco mais impalpável, mais misterioso, mais místico, simbólico, e tem tudo a ver com o propósito do Fernando Pessoa nesse livro, né? Muito tempo depois, procurando nessa famosa arca do Fernando Pessoa, que era um monte de papel, uma caligrafia horrorosa, as pessoas começaram a procurar coisas lá, e alguém achou, um estudioso da obra do Pessoa, uma vez achou um papel, no qual havia uma frase em latim. E a frase era mens agitat molem. Essa frase, na verdade, é de um poeta romano, que o Fernando Pessoa conhecia muito bem, chamado Virgílio, autor de uma grande epopeia chamada Eneida, epopeia na qual o Camões se inspirou para compor os Lusíadas, né? E era uma frase, era um verso que ficou muito famoso, depois foi repetido, né, por outros poetas e filósofos da antiguidade, mens agitat molem. Qual seria a tradução? O espírito agita a matéria, né? Ou, em tradução mais livre, o espírito move a matéria, né? Mens agitat molem. Mens mais ag, mensagem, molem. Termina com em, mensagem, né? Então, talvez, é uma possibilidade, o título de mensagem tenha vindo de uma redução cifrada, né, de uma frase em latim que é justamente essa que eu disse. O espírito agita a matéria, o espírito move a história. E, gente, mensagem é exatamente sobre isso, né? Porque mensagem não é exatamente um livro sobre a história de Portugal. Se você quer aprender a história de Portugal, desde a sua origem até, pelo menos, a década de 30, não é esse o livro que você tem que procurar. Até porque o Pessoa não se preocupa em contar a história em todas as suas partes. Ele dá saltos, ele omite coisas, ele omite pessoas, ele não é cronológico, ele não é um historiador. Ele é um poeta, e um grande poeta. O que ele vai fazer é uma interpretação, e acho que essa frase aí, e a própria ideia de mensagem, né, já traz isso implícito, uma interpretação muito peculiar da história de Portugal, na qual o espírito move a matéria, ou seja, na qual a história desse seu país tem também uma contraparte de uma vontade divina, de uma predestinação, de alguma coisa que está além da vontade e da ação humana, né? Só que, antes da gente falar um pouquinho desse livro, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, é preciso lembrar que quando ele publica esse livro, claro que Portugal vivia um regime, né, totalitário, mas essa era apenas uma das crises que Portugal vinha atravessando há pelo menos um século. E olha que de episódios traumáticos Portugal manja, né? Já teve muitos. Por exemplo, voltando um pouquinho no tempo, voltando mais no tempo. 1807, Napoleão
ameaçou invadir Portugal, porque Portugal não queria romper relações com a Inglaterra, né? E para fugir, né, para não sofrer a invasão napoleônica, o próprio rei de Portugal, na época nem era rei, o príncipe regente Dom João VI, simplesmente foge, vem para o Brasil, chega aqui em 1808, abandonando o povo português à própria sorte e sob o controle dos ingleses. Essa é apenas uma das humilhações que, enfim, estão impressas aí na história de Portugal. Sem dúvida, a pior de todas, a derradeira, a mais traumática, já ocorrida no tempo de vida do Pessoa, foi o Ultimato Inglês de 1890. A história é assim. Portugal já havia perdido o Brasil, já havia perdido a sua colônia mais lucrativa, né, de onde tinham tirado ouro, pau-brasil, cana, café e tantas outras coisas, mas restava a Portugal ainda as colônias africanas, sobre Angola e Moçambique, né? Angola na costa oeste, Moçambique na costa leste. E Portugal, então, querendo realizar o seu último grande projeto colonialista, queria unir as duas colônias, né? Unir as costas leste e oeste africanas com um território todo seu. Vivíamos, claro, a época do neocolonialismo, né? A época em que os impérios europeus disputavam e retalhavam territórios africanos em busca de matéria-prima para a Segunda Revolução Industrial. Obviamente, aquele era um território em disputa. E Portugal queria unificar as suas duas colônias. Porém, a Inglaterra tinha outros projetos. A Inglaterra queria construir uma ferrovia ligando o norte, a cidade do Cairo, no Egito, até a África do Sul. E essa ferrovia passaria justamente por uma parte central da África que Portugal estava reclamando para si. Houve então uma disputa, né? Quem vai ficar com essa parte? Os portugueses ou os ingleses? E óbvio que os ingleses, né, a Inglaterra era o país mais poderoso da época, era o país, do ponto de vista do exército, da marinha, o país com maior contingente, e Portugal não era nada, né, um paizinho pequeno, que vivia de glórias do passado, né, um país que jamais poderia fazer frente à potência britânica. Então, a Inglaterra deu um ultimato, mandou um telegrama para o rei de Portugal e disse assim: ou vocês desocupam essa região que nós ingleses queremos, ou entraremos em guerra contra vocês. E os portugueses desistiram na hora, né? Na medida em que os ingleses os colocaram contra a parede, falaram grosso, deram o seu ultimato, os portugueses abandonaram na hora. Essa é uma ferida aberta, né, no orgulho dos portugueses, esse povo de grandes navegadores, de grandes, né, expedicionários. Certamente essa foi a gota d'água, né, foi o tiro de misericórdia. E, obviamente, Portugal, no começo do século XX, não estava lá com a moral muito alta, né? Além do ultimato inglês, no começo do século XX ocorreu outro evento traumático, um regicídio. O rei de Portugal foi baleado no meio da rua, foi morto, o que gerou uma crise tão grande que levou à queda da monarquia e à instauração da República em 1910. E como se isso não bastasse, viria depois a Primeira Guerra Mundial, da qual Portugal não participou diretamente, mas que vitimou também milhares de cidadãos portugueses. Era um cenário de crise. E Pessoa traz então a sua mensagem com uma releitura da história de Portugal, baseado no seguinte princípio. Ao recontar a história de Portugal, e olha que o Pessoa volta muito no tempo, né? Quem já tentou ler a mensagem, ou quem já leu, deve saber que ele começa falando de Portugal não de um fato histórico, não de uma fundação, digamos assim, sobre a qual nós temos provas ou documentos. Não. O Pessoa volta à fundação mítica de Portugal. E Portugal, mais especialmente aqui Lisboa, teria sido fundada por Ulisses, o herói da Odisseia, né? Um dos personagens mais importantes da mitologia grega, um grande navegador que saiu lá de Ítaca, foi para Troia e depois passou 10 anos na Guerra de Troia e 10 anos navegando até conseguir voltar para casa. Diz a lenda, isso aqui é mito, e o próprio Pessoa vai dizer exemplarmente, né, o mito é o nada que é tudo, o mito não existe, mas se a gente acredita nele, ele passa a existir, né, ele fecunda a realidade. Passou-se a acreditar, ou criou-se a lenda que Ulisses teria, nas suas andanças pelo mar, 10 anos, sem conseguir voltar para sua amada Penélope, para sua casa, ele teria passado pela Península Ibérica, teria, né? Não passou, mas teria passado, e fundado uma cidade chamada Ulissipona, cidade de Ulisses. Ulisipona, Lisboa. Ou seja, ele vai lá atrás, na fundação mítica de Lisboa, para mostrar uma coisa. Portugal, se a gente souber decifrar os sinais, os presságios,
as mensagens, né, que estão colocadas na história de Portugal, a gente vai perceber que esse país nasceu para ser muito grande, né? Isso já está meio que inscrito na história. E o poeta é aquele que vai decifrar os sinais. Só que nessa decifração de sinais, ele vai dar especial atenção para alguns personagens heróicos. Afinal, a visão de história que o Pessoa está mostrando para nós aqui na mensagem é uma visão heróica individualizada. Quer dizer, a evolução desse seu país se dá por alguns indivíduos exemplarmente heróicos, nobres, aristocráticos, que agem, né, no sentido de construir uma grande nação, mas sem saber o que estão fazendo, né? Há um dos poemas mais famosos da mensagem que começa assim: todo começo é involuntário, Deus é o agente, o herói a si assiste inconsciente e vai. Ou seja, na verdade, há uma vontade divina da qual o ser humano é apenas um executor, né? O ser humano, digamos, executa essa vontade divina, lembra, né? Mens agitat mole, né? O espírito é que agita a história, o espírito é que move a história, e esses grandes heróis agem sem saber muito bem o que estão fazendo. É o caso, por exemplo, de um dos poemas mais bonitos da mensagem, que está na primeira parte, que é o poema sobre o Dom Dinis, aquele rei e trovador, né? Além de ser rei de Portugal, era um grande compositor de cantigas de amor, de cantigas de amigo, lá no contexto do trovadorismo português. O rei Dom Dinis, além de rei e poeta do trovadorismo, ele era um grande incentivador da agricultura, né? Também ficou conhecido como o rei lavrador. E o Dom Dinis mandou plantar, lá na Idade Média, no século XIII, né, mandou plantar um bosque, uma espécie de floresta na cidade de Leiria, e das árvores desta floresta, que ele mandou plantar, tiraria-se a madeira com a qual seriam construídas as primeiras embarcações portuguesas, lá do Vasco da Gama, do Pedro Álvares Cabral. E o Pessoa aproveita essa história para dizer que, na verdade, quando Dom Dinis estava plantando seus pinhais, né, plantando seus bosques, é óbvio que ele não sabia que aquela madeira serviria para construir grandes embarcações, e essas grandes embarcações atravessariam o oceano de forma, até então, pioneira, né, ultrapassando grandes perigos do mar, chegando à África, chegando à Ásia, chegando à América. É óbvio que o Dom Dinis, esse indivíduo, não sabia. Mas Deus sabia, né? E essa vontade divina que o herói, que o indivíduo executa é, digamos, o mote, né, desse livro Mensagem e desse país predestinado. Se a gente tiver isso em mente, fica mais fácil de entender este livro, né, que tinha, obviamente, como grande núcleo, claro, falei de Dom Dinis, Ulisses, outros reis portugueses, alguns que a gente não conhece, de repente tem que pesquisar, tem que ir atrás, mas há um nome que é fundamental para Fernando Pessoa e que é fundamental para essa arquitetura da mensagem: Dom Sebastião. Não sei se você se lembra da história do Dom Sebastião, mas ele é um dos reis mais famosos, mais lembrados de Portugal, até porque ninguém o esqueceu, né? Ele queria descansar, mas ninguém deixou ele descansar. Dom Sebastião era um rei jovem, era um rei de apenas 24 anos, mas era a grande promessa de Portugal. E ele se envolveu diretamente numa espécie de cruzada, né, como se ele estivesse ressuscitando aquelas cruzadas da Idade Média, mas já, né, no Renascimento, já no século XVI, a África, para lutar contra os mouros, né, contra os muçulmanos, levando a fé cristã. Ele foi, né, ele foi de fato comandando essa expedição. Ele foi, mas ele não voltou. Ele desapareceu nas areias do deserto de Alcácer Quibir, lá no Marrocos. Quer dizer, desapareceu, ele morreu, né? Mas ninguém nunca achou o seu corpo. E como não acharam o seu corpo, como o seu corpo está encoberto, essa é a palavra que o Fernando Pessoa vai usar, encoberto por aí nas areias, quem sabe ele não volta, né? Até porque a morte de Dom Sebastião, que não tinha filhos, não tinha descendência, fez com que Portugal passasse 60 anos sob domínio espanhol. Foi o início da decadência, né? Foi o início do fim. Foi o início, assim, da decomposição daquele império que Portugal estava construindo. De fato, havia um desejo nos portugueses de que Dom Sebastião voltasse. Mas ele não voltou, né? Passaram-se anos e anos e anos, e essa espera foi completamente infrutífera. E o Fernando Pessoa sabia que Dom Sebastião não ia voltar. Pelo menos não ia voltar em 1934, mais de 300 anos depois. Mas o que a pessoa quer dizer com a sua mensagem é que, se o Dom Sebastião de carne e osso não vai voltar,
Quem sabe o espírito sebastianista, ou seja, o espírito aventureiro, a vontade de superar limites, a sede de grandeza, ou, resumindo numa só palavra, a loucura. Mas a loucura positiva, né? Aquela que faz a gente sair de casa, que faz a gente ir atrás dos nossos sonhos, superar os nossos medos. Esse espírito é que deveria voltar aos portugueses, contra o derrotismo, o pessimismo, a mediocridade, que imperavam nesse Portugal em crise do início do século XX, no qual Fernando Pessoa vivia. No fundo, a mensagem é o desejo de contaminar, né, enraizar nos portugueses esse espírito sebastianista, esse espírito de renascença, de ressurgimento de um Portugal apontando para o futuro, apontando para um sonho e para uma utopia, que era a grande utopia do Fernando Pessoa. Fica aí o convite para você conhecer mais esse poeta, para você ler Fernando Pessoa e ler também a mensagem, que é, sem dúvida, uma das obras mais difíceis, mas também uma das mais belas da lista da FUVEST. Boas leituras para você, bons estudos e até a próxima.